Graça e paz e misericórdia da parte de Deus em Cristo Jesus. Estamos de novo juntos para nos alegrar, comungar no mesmo Espírito e sermos alimentados pelo Senhor através da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estamos a cada dia mais próximo. Amém, que tudo aconteça. Mas a nossa expectativa não deve se reduzir e ficar presa somente a um fato social que realmente vai acontecer, onde tudo vai voltar à normalidade. Mas a maior expectativa nossa, como filhos de Deus, é sobre a volta do Senhor Jesus. Eis que cedo Ele vem. A nossa maior expectativa, o nosso maior desejo é a vinda do Senhor Jesus. Então, querido, lógico que humanamente falando, estamos aguardando que tudo seja normalizado, mas outros problemas virão, outras dificuldades ocorrerão no mundo, no Brasil, na nossa cidade, na nossa vida, enfim, os problemas surgem a cada dia. Porém, a nossa maior esperança, o nosso maior desejo é que realmente nós estamos firmes em Jesus, o aguardando a qualquer momento para estarmos com Ele. E nessa hora queremos ler a palavra do Senhor, que está aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14 e verso 15. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. E despojando as autoridades e os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo sacrifício de Cristo, pela nossa vitória que foi ali determinada na cruz do Calvário, aonde ali começou uma nova história para a humanidade, uma nova história para nós. Obrigado a Deus, porque nós nos alegramos na cruz do Senhor Jesus. Obrigado a Deus, porque o Senhor enviasse a Jesus, seu único Filho, para morrer por nós, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Muito obrigado a Deus e obrigado por ter nos capacitado a receber esse sacrifício, a entender, ó Deus amado, e a ceder à voz do Teu Espírito Santo. Graças te demos, abençoa o Teu filho, a Tua filha, ministra a Tua palavra ao nosso coração. Nós te adoramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje mesmo estava meditando na carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo, da palavra de Deus, e a gente vê que aquela carta aos Gálatas é um tratado onde a palavra de Deus mostra que hoje a lei não tem mais poder sobre nós, a lei foi cancelada, a lei foi terminada, concluída na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 24, verso 44 do Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, salmos e profetas. Então Jesus cumpriu todo o Velho Testamento. Jesus cumpriu todo o ritos da lei. Jesus cumpriu a lei por nós, porque Ele sabia que ninguém cumpriu a lei e ninguém está ou tem a condição de cumprir a lei de Deus. A lei de Deus não é ruim. O Salmo 19, versículo 7 em diante, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem é impotente, quem é frágil, quem é fraco, somos nós. A lei é perfeita. Mas graças a Deus que Jesus tomou agora a lei
cumpriu sobre a sua vida e iniciou uma nova lei, que é a lei da graça. E aqui nós vemos uma palavra interessante: consumado. Consumado, tudo está consumado. Ali na cruz, Jesus deu o brado de vitória, quando após cumprir todo o desejo de Deus, toda a direção de Deus, pela qual ele veio a este mundo, ele dá um brado na cruz e diz: Pai, tudo está consumado. Consumado é uma palavra que as pessoas costumam dizer quando o trabalho está concluído, ou o trabalho foi concluído. Então, queridos, Jesus veio com a meta, com o trabalho a desenvolver, e a sua maior visão era resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Israel não viu nele o Salvador do mundo, não viu nele o Messias enviado de Deus. Tanto que no primeiro capítulo de João a Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam, que são judeus. Mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora Jesus brada: tudo está consumado. Ele expressou a Pai: Pai, tudo o que mandaste eu fazer, toda a agenda, todo o propósito, tudo aquilo que determinasse a ser feito neste mundo, eu cumpri cabalmente. E agora eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu espírito a Ti. Tudo está consumado. Significa que não há mais nada a ser feito, pois está tudo terminado. Então a obra de salvação, a obra de redenção do homem foi consumada. Hoje não temos nada mais que fazer. A primeira coisa que temos que fazer é profetizar, escolher, determinar sobre nós a vida de Jesus, a obra de Jesus, tudo que Jesus fez por nós. Então o evangelho não é um evangelho de obras, mas hoje é um evangelho de graça e fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das suas obras, para que você não se glorie. Então a salvação é uma dádiva de Deus. Primeiramente, Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, como sacrifício vivo, como sacerdote eterno, como oferta perfeita à sua presença. Então, meu amado, nós vemos que concernente à minha salvação, à sua salvação, a salvação de Deus sobre as nossas vidas, tudo foi consumado. Não temos mais nada que fazer. Agora nós temos que confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração e seguirmos debaixo do senhorio de Cristo. Crer com o coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Essa palavra também foi usada, né, como já falei, com Jesus na cruz. Tudo está consumado, tudo acabou, tudo se encerrou. A cruz encerra-se um ciclo para começar um outro ciclo. Na cruz começa-se agora uma nova vida para o homem. Todas as promessas de Deus no Velho Testamento, antes de Jesus, estão agora para ser viabilizada através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em João capítulo 19, versículo 30, no Evangelho de João, ele diz: tudo está consumado. Ou seja, Cristo falou: pronto, acabou, está realizado. Então, meu amado, a obra que Jesus veio cumprir, perfeitamente ele cumpriu, nos mínimos detalhes, debaixo da vontade de Deus. E esta obra é para que ele viesse nos reconciliar com Deus. Ainda sofrendo naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, o véu que separava-nos de Deus, o véu que separava o homem da presença do Eterno, foi rasgado de alto a baixo, para que nós tivéssemos e tenhamos o acesso à presença de Deus e possamos nos achegar a cada dia
na sua presença, na confiança que Ele é o galardoador, o abençoador das nossas vidas. Após essa fala de Jesus, Satanás foi totalmente derrotado. Ali acabou o império. Agora Satanás está agora debaixo do jugo do poder da autoridade do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quando ele morreu, ele desceu ao inferno nesse período de 3 dias e pegou a chave da morte e do inferno, o domínio do inferno, o domínio da morte. Chave é traduzido por domínio. Agora a morte não tem mais domínio por si mesma. O domínio da morte está nas mãos de Jesus. O domínio do inferno está nas mãos de Jesus. E o apóstolo Paulo tem uma expressão interessante que ele diz: onde está a morte, a sua força? Onde está o inferno, os teus aguilhões? Tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus. Amém? Que bênção! Então Jesus veio descortinar, trazer um novo ciclo para as nossas vidas. Um ciclo de bênção. Agora nós temos condição de chegarmos a Deus, porque antes de Jesus, ninguém se achegava a Deus. Ninguém poderia se achegar a Deus. Então quem se achegava a Deus eram alguns homens que eram credenciados por Deus, e eles chegavam a Deus para oferecer sacrifícios que os homens levavam para entregar para Deus, que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote. Então os sacerdotes, eles tinham acesso à presença de Deus. O sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano, que era o dia nacional da expiação. Então, queridos, agora nós não precisamos mais de sacerdotes humanos, agora não precisamos mais de ninguém para nos elevarmos a Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e o sumo sacerdote Jesus Cristo está conosco, intercedendo por nós. Ele está conosco para levar, aleluia, as nossas vidas diante do Pai e nos justificar através do seu sangue e da sua graça. Então ali Satanás foi totalmente derrotado, mas isso é algo que ele não quer que as pessoas saibam. Hoje nós como crentes sabemos que Satanás é um derrotado. Deus em Cristo Jesus, ele derrotou ao diabo. Ele colocou a Satanás debaixo dos seus próprios pés. Hoje o domínio está sobre Jesus. E você pode dizer, mas por que ele faz tantas as coisas, tanta miséria, tanta luta, tanta guerra, tanta morte? Satanás está agindo nesse planeta. Eu sei que Satanás está agindo. Porém, todas as coisas, inclusive ele, está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E através do nome de Jesus, nós o subjugamos. Lucas 10:19. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos que nós, aleluia, todo o poder nos deu. Nos deu o poder sobre a serpente e os escorpiões, e mal nenhum chegará a nós. Quem é a serpente? É Satanás, e os escorpiões são os demônios. Então, Deus deu autoridade. Lá em Marcos, o último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre os demônios, vocês falarão em línguas, curarão os enfermos, se tomar alguma coisa mortífera não lhe farás dano nenhum. Então esse poder que está sobre Jesus, está em Jesus, ele transferiu esse poder para a igreja, para que a igreja pudesse desenvolver o ministério de Jesus na terra. Agora Satanás, ele tem a consciência, ele está derrotado. Mas isso é o que ele não quer que as pessoas saibam. Ao se referir à crucificação, Jesus falou: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Então, querido, Jesus veio tomar a autoridade. Jesus veio tomar toda a autoridade que Satanás tinha, aleluia, sobre a terra. Agora a autoridade está com Jesus. Ele conquistou o nome acima de todo nome. E até o inferno obedece
ao nome e à pessoa do Senhor Jesus. Ao morrer, Jesus derrotou aquele que tinha o poder da morte. Quem? Satanás. Porque agora a morte está subjugada a Jesus. Então, Jesus veio vencer as trevas. Jesus veio vencer aquele que estava agonizando, amarrando, prendendo as pessoas na vida espiritual. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, as correntes do diabo são quebradas da nossa vida. Ele não pode mais nos controlar. O diabo não tem mais poder sobre nós. Quem tem poder, autoridade sobre nós é o Senhor Jesus. Então, querido, o poder está nas mãos do Senhor. O crente não é mais dominado pelo inimigo, pelo pecado, pelo mundo, porque hoje nós temos um Senhor, aquele que dirige a nossa vida. E a Bíblia diz que Ele pagou a nossa dívida. Éramos devedores e não tínhamos como pagar a Deus. Uma dívida impagável, que é uma dívida não paga por ouro, por prata, por sacrifícios humanos. Era uma dívida que estava diante do Pai. E agora, para pagar essa dívida, Jesus, Ele se entregou por nós e pagou todas as nossas dívidas. Hoje, nós não somos mais devedores, muito pelo contrário, nós fomos transportados para o reino do seu amor. Ele nos elegeu como filhos do seu amor. E hoje estamos, aleluia, resgatados, redimidos por Ele. Ao morrer, Jesus, Ele derrotou aquele que tinha o poder da morte. Quando colocamos a nossa vida em Cristo, as correntes do diabo são quebradas. Toda associação a Ele é quebrada. Todo jugo dele é quebrado. Hoje nós não temos nada a ver com Ele. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo: mas eu estou com problema, dificuldade, muita luta. O diabo está me assediando, está me prejudicando. O diabo está se lançando contra mim. Querida, a autoridade está sobre você. Quem tem que temer a nós é Satanás. Porque a Bíblia de Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Então a autoridade está sobre a igreja. Essa autoridade, ela é sobre o mundo espiritual, sobre o mundo emocional, sentimental. É uma autoridade ampla. Jesus nos deu autoridade à igreja. Então nós não podemos ficar aí acuados, tristes, diante das acusações de Satanás. Temos que ter um coração limpo, uma vida íntegra diante de Deus. Temos que buscar a presença de Deus na nossa vida e não temer aquilo que o inimigo possa fazer contra nós. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Com nossos olhos veremos a recompensa dos ímpios. Nós estamos debaixo do pavilhão da guarda do Eterno. Deus é o nosso protetor. Nós podemos então descansar no trabalho consumado por Jesus Cristo. Descansa no Senhor. A Bíblia diz que os céus trabalham a nosso favor dia e noite. Toda dívida foi cancelada. Você e eu fomos justificados, declarados justos em Cristo Jesus. E Ele diz que Ele removeu toda aquela parafernália da lei. Ele removeu completamente pregando na cruz. Chegando a Bíblia dizendo no capítulo 3 de Gálatas: quem tentar viver debaixo da lei, viverá debaixo da maldição da lei. Porque a lei não veio, Deus não deu a lei para justificação. Deus deu a lei para que o homem soubesse o que era pecado, o erro, o certo e o errado. A lei é como um pedagogo, um mestre, um professor. Ela leva ao conhecimento, mas ela não justifica. Só quem justifica é a lei da graça. Por causa disso que nós somos justificados pela lei da graça que está em Cristo Jesus. A lei, para que o homem não ficasse condenado após receber o esclarecimento da lei, Deus mandou a lei do sacrifício.
que era uma lei que representava, era um protótipo, uma figura futura de Jesus. Então, quando aquele homem reconhecia diante da lei que tinha pecado, ele vinha ao sacerdote, entregava a sua oferta, aquele animal era morto, o seu sangue derramado sobre aquele altar, e Deus via aquele sangue como o sangue eterno do Senhor Jesus, como o sangue remidor de Jesus. Então a lei precisava do sacrifício, a lei precisava do holocausto. Agora vem Jesus como o próprio Cordeiro de Deus, vem Jesus como sumo sacerdote, como oferta perfeita de Deus. Hoje Deus não aceita mais sangue de bode, de cordeiro, de touro, de animais. Hoje nós somos redimidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Podemos então descansar do trabalho de Jesus, quando Ele diz, tudo está consumado. Tudo eu fiz pela sua vida, tudo eu fiz pela sua família, eu sofri em todas as áreas que você tem, eu sofri em todos os momentos deste mundo, eu assumi os seus sofrimentos, eu assumi as suas enfermidades, as suas dores, as suas doenças, os seus pecados, as suas maldições, eu tomei sobre mim. Ele tomou a nossa culpa, toda a nossa culpabilidade e colocou sobre ele. Ele se colocou em nosso lugar. Por causa disso que a morte de Jesus é uma morte de substituição. Ele nos substituiu na cruz, aonde nós é que deveríamos estar naquela cruz. E isso quer dizer que quando passamos por batalhas espirituais, não lutamos por vitórias, pois elas já estão conquistadas no reino espiritual. É o único povo, a igreja, que luta já com a vitória determinada. Uma das lives dessa semana, nós ministramos sobre os guerreiros e guerreiras, aonde foi colocado pelo Senhor que nós somos guerreiros e as irmãs guerreiras que já entram na batalha com a vitória. Porque toda a nossa guerra, quem vai à nossa frente é o Senhor Jesus. Ele luta por nós. Como Deus falou com Moisés ali em frente ao Mar Vermelho, onde Faraó vinha ferozmente para levar de volta o povo para o Egito. E Moisés disse para aquele povo, olha, hoje esses egípcios que vocês veem, vocês nunca mais verão. Agora calem, esse egípcio que vocês veem hoje nunca mais verão, porque o Senhor pelejará por vocês. A peleja do Senhor. É lógico que nós temos que estar nele, subjugado à sua vontade, à sua palavra, os seus ensinos. Então, queridos, toda a nossa vitória, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Deus não vai promover uma vitória para você. Deus vai declarar a vitória sobre você. A vitória já foi conquistada. Agora nós temos que nos apossar da vitória que está em Cristo Jesus. Não precisamos nos esforçar para alcançar a vitória, porque a vitória foi alcançada na cruz, foi determinada pelo Senhor Jesus. Não precisamos orar, Senhor, me dê a vitória. Devemos orar, Senhor, eu quero viver de acordo com a vitória de Jesus me deu. Então Jesus já determinou a vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus nos chamou para a vitória. Então, querido, viver a vitória de Jesus e a vitória em nós é vivermos submissos ao sacrifício de Cristo, à vida de Cristo e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Então a Bíblia está nos mostrando, nos ensinando que nós somos mais do que vencedores. Mas por que às vezes vem derrota sobre a nossa vida? Porque nós precisamos escolher as armas certas para lutar e termos estratégia de Deus para vencermos a batalha. Primeira coisa é escolhermos as armas. Nós não podemos escolher as mesmas armas do inimigo, porque se nós escolhermos as armas do inimigo, nós estaremos vencidos tanto quanto eles.
mas nós temos que escolher das armas de Deus, as armas do Senhor, as armas sobrenaturais de Deus. Glória a Deus. E depois nós temos que receber Deus estratégia, como nos conduzir diante da guerra. É muito importante descobrirmos as estratégias de Deus para entrarmos na guerra. Toda guerra tem uma estratégia. Antes de uma nação entrar em guerra, antes de um exército deflagrar uma guerra sobre uma nação, eles criaram uma estratégia de guerra. E assim é no reino espiritual. Nós precisamos ter estratégias de Deus para vencer o diabo do dia mau e ficarmos firmes. Então, queridos, pode ser que você perca algum conflito espiritual contra o diabo, mas a batalha já foi ganha. O nosso sofrimento, querido, não é para ser comparado, não serem comparados por tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer para conosco. E o texto diz, despojando as autoridades e os poderes malignos. Ali na cruz, Deus despojou a Satanás e todos os demônios. Todas as hostes malignas foi despojada, porque até ali eles reinavam. É o reino das trevas. Eles reinavam. Agora Jesus veio implantar e implantou o seu reino, o reino de Deus. E Jesus é o rei desse reino. E ele, como rei, ele despojou. Ele arrancou completamente, cravejando na cruz. Destruindo totalmente na cruz. E o texto diz, fez deles um espetáculo, despojando autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Um espetáculo público, uma morte pública, onde todos viram que ali estava Jesus, morrendo para que a morte morresse dele. E quando ele ressuscitou, a vida de Deus foi concedida a nós. Glória a Deus. Meu amado, não fique desanimado em nome de Jesus. Os conflitos sempre teremos, mas a vitória sempre será antecipadamente declarada por Deus para com a nossa vida. Jesus estará ao seu lado para te dar a mão, te levantar. Então, quando Satanás vier para te tentar, te acusar e dar um golpe mortal em você, tenha fé de que Cristo é o seu escudo, a sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nesta hora, eu quero dizer para você, tudo está consumado. Tudo Deus já realizou por você. Todas as bênçãos, todas as vitórias, tudo que a sua vida já passou, está passando, vai passar, está tudo determinado por Deus. Deus não trabalha com acidentes. Deus trabalha com a realidade. Porque Ele é um Deus presciente. Antes que as coisas aconteçam ou venham a acontecer, Ele já sabe todas as coisas. Ele é o Deus tremendamente eterno. Então, meu amado, nós vamos orar nesta hora. E eu quero dizer para você que nada Jesus deixou para trás. Todo o seu sofrimento, dificuldades, problemas, Ele levou na cruz e consumou, acabou. Hoje, nele somos mais do que vencedores. Firma-te em Jesus, se apegue com o Senhor, busque estar próximo de Jesus, busque a sua presença através da sua palavra, da oração, e certamente a sua vida será totalmente diferente. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus controlar a sua família. Saia do controle da sua vida. Saia do controle da sua família. Entregue esse controle nas mãos de Deus. E Deus certamente levará a bom porto o seu barco, a sua vida, a sua embarcação. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar, adorar ao Senhor. E nós que cremos que Ele cancelou toda a nossa dívida.
toda a nossa dívida. Jesus contou na parábola, no capítulo 18 de Mateus, que o homem rico, ele tinha uma grande dívida, mesmo sendo um homem abastado, rico, e foi para o tribunal, e lá no tribunal alguém pagou a sua dívida, foi cancelada a sua dívida. Ele não teria condições de pagar, mesmo sendo rico. E ele saiu daquele fórum, daquele lugar do juízo, e quando estava caminhando, ele viu alguém que devia alguma coisa para ele, uma pequena dívida. E a Bíblia diz que aquele homem pegou aquele senhor que tinha tão pouco, não tinha nem como pagar qualquer dívida, e disse: olha, você vai me pagar, porque se você não me pagar, eu vou colocar você na prisão. E Jesus disse: homem, você foi perdoado uma grande dívida, e você não pode perdoar uma pequena dívida do seu irmão. Queridos, Jesus pagou toda a nossa dívida. Não somos mais devedores. Hoje, se pudéssemos dizer, nós somos devedores em amor para com Deus. Somos escravos de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, depende de Deus. É para Ele, por meio dEle. Tudo que temos procede das mãos do Eterno. Nós temos aqui pedido de oração a Juliana, pede oração por sua prima Natiele. Irá fazer uma cirurgia para retirada de um tumor na cabeça. Também Luiz Carlos pede oração por seu tio, que está no hospital de campanha, lá no Anhembi, por estar com Covid-19, ele está na UTI. Vamos clamar a Deus por essas duas vidas, vamos orar por você, pela sua família, amém? Creia no milagre, creia que tudo já foi consumado, tudo foi feito para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, nos rendemos a Ti nesta noite, ó Deus, agradecendo por tudo, porque a tua palavra nos ensina que em tudo devemos dar graças a Deus. E nós damos graças ao Senhor, porque sabemos que tudo foi realizado, tudo foi feito, tudo foi consumado. Jesus, Ele fez a obra completa na cruz, para que hoje tivéssemos a vida de Deus, a paz de Deus, a prosperidade do Senhor, a bênção do Eterno. Obrigado, Jesus, pela vida da Natiele, Pai, essa vida que vai fazer uma cirurgia, tirar esse tumor do seu crânio, da sua cabeça. Deus, intervém nessa cirurgia, que a tua filha Juliana possa ver a intervenção dos céus, o milagre de Deus sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor levou toda a espécie de enfermidade sobre a cruz e foi consumado, aleluia, ali a nossa vitória. Abençoa, Pai amado, o Luiz Carlos, que pede oração pelo seu tio, que está no hospital de campanha com Covid-19. Senhor, toca na vida deste homem agora, em nome de Jesus, opera um milagre no tio do Luiz Carlos. Senhor, repreende esse vírus sobre a vida deste homem, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu filho, a tua filha, quem sabe passou um dia meio atribulado, com certas dificuldades, medo, constrangimento de alma. Que o Senhor traga paz a esse coração, paz a esta família. Deus, aleluia, a tua paz nos faz bem. Oh, glórias ao teu santo nome, ó Deus. Entra com providência a respeito desta família, que haja provisão na vida desta família, desta vida, Pai. Que haja, ó Deus, aleluia, uma dispensa farta pelo Senhor, sobre a necessidade. Repreenda toda espécie de enfermidade, blinda o teu povo com o sangue do Cordeiro. Blinda-nos, ó Deus, com a tua graça, aleluia, porque o Senhor, aleluia, já consumou todas as coisas, já determinou o fim de toda maldição, toda desgraça, para que fôssemos abençoados em Cristo Jesus.
Opera o milagre sobre esta família. Opera o milagre sobre este homem, sobre esta mulher. Se ele ou ela ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, ou se esteja desviado dos seus santos caminhos, ó Deus, que seja um tempo de salvação para esta vida, que seja um tempo de reconciliação com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque, aleluia, tudo já foi consumado a nosso favor. Recebemos com alegria a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. O relógio de oração continua. Amém. Se você quiser entrar no relógio, fale com o pastor Charles e os guerreiros aí do relógio de oração. Estamos orando pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, orando pelos ministros da nossa nação, ministros de estados, os governantes da nossa nação. Estamos orando pelo Brasil. É hora de decisão, meu. É a luz contra as trevas, é os céus contra o inferno, mas tudo já foi consumado. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Então interceda pela nação, interceda pelo nosso presidente, amém? Interceda pelas famílias do Brasil, diante desse vírus que está trazendo tanto constrangimento, ali a cidade de Manaus, o Amazonas e muitas outras regiões do Brasil. Que Deus tenha misericórdia, que Deus entre com a sua providência, amém, amado? Há poder no nome de Jesus. Que Deus guarde o seu povo, proteja a sua igreja debaixo do sangue do Cordeiro. Não deixe de orar, amém? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então vamos orar. Continue no relógio de oração, orando, amém, incessantemente, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer, amém, a todos vocês que têm ministrado ao coração de Deus, têm cumprido a palavra de Deus na obediência sobre os seus dízimos, primícias, aos seus sacerdotes, as ofertas. Que Deus abençoe os seus lagares, que Deus abençoe as suas despensas, que nesta hora os céus se volte multiplicando a bênção do Eterno sobre a sua vida e a vida da sua família. Então amanhã estaremos juntos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, um beijo no coração.